A gente vai conversar mais com o Daniel Sasson, que é analista e líder de commodities de research do Itaú BBA. Ele já está aqui comigo. Daniel, bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pelo seu tempo, por estar aqui conosco, Daniel. Vamos lá, né? A gente, olhando os números, resultado operacional, geração de caixa da companhia, a gente teve a Vale aumentando realmente receita, apesar da gente ter, se a gente excluir alguns, né, efeitos não recorrentes ali da companhia. Eu quero entender se, diante desses números agora apresentados pela Vale, o que a gente pode ter em relação ao perfil da empresa em termos em termos operacional, realmente, em termos de capacidade de geração operacional. Qual que é a avaliação que você faz diante desses números do segundo trimestre? Perfeito, Débora. Super obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você. Acho que você colocou muito bem, né? Os números da Vale vieram em direções opostas quando a gente olha lucro líquido e EBITDA. Mas acho que tem uma distinção importante aqui para ser feita, tá? O lucro da Vale, ele é uma linha contábil, né? Não econômica. Então, tem algumas camadas de ruído aqui que não tem muito a ver com a operação. Então, por exemplo, só a tradução cambial, né? O real, ele valorizou 11% no segundo trimestre de 2026 contra o segundo trimestre de 2025. Então, quando você olha, isso sozinho faz com que o lucro da Vale, que em dólares caiu 35%, em reais caiu 43%. Além disso, tem marcação a mercado de derivativos, que não tem efeito caixa no trimestre, tem uma questão relacionada a impostos diferidos sobre a variação cambial de prejuízos fiscais de algumas subsidiárias. Então, nada disso de fato muda, né, uma tonelada vendida ou $1 no custo. Então, a Vale é uma empresa com uma receita 100% dolarizada, os custos são majoritariamente em reais, e olhar o lucro apenas acaba talvez dando uma sensação um pouco poluída de como foi realmente a performance operacional da companhia. E aqui, Débora, eu acho que vale a gente falar que o trimestre foi marcado por uma volatilidade muito alta nos preços das commodities no geral, né? A gente viu o que aconteceu com o preço do petróleo, do Brent, né? Por conta do conflito no Oriente Médio. Então, foi um trimestre ali em que as coisas ficaram bastante, variaram bastante ao longo do período. Só para colocar um exemplo, né, o Brent médio do primeiro trimestre desse ano ficou na casa de $80 por barril, no segundo trimestre foi para $100 por barril, né? Isso impacta vários elos da cadeia. Por exemplo, o frete transoceânico, né, o frete da Vale para transportar 1 tonelada de minério de ferro do Brasil para a China aumentou bastante. Então, houve esse impacto negativo nos custos da companhia no resultado. Mas, apesar disso, a execução operacional em termos de produção, de vendas, fizeram com que o EBITDA, né, que é a métrica que a gente gosta de olhar muito mais do que o lucro, crescesse em dólares quase 20%, 19% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Então, eu diria que, apesar de um trimestre turbulento em várias frentes, a Vale conseguiu ter uma execução operacional super sólida, Débora. Então, eu continuo aqui mais otimista com a sequência de resultados para o ano. Agora, Daniel, eu quero pegar o gancho nisso que você trouxe em relação a preço de commodity, né, preço do petróleo, preço do dólar, inclusive, porque houve uma revisão, né, nas projeções, tem novas revisões aqui acontecendo. O novo guidance considera agora dólar a R$ 5,13 e Brent a $86. Se o real continuar valorizando, e se a gente tiver o petróleo ainda até porque a gente não tem nenhuma estabilidade ainda em relação ao Oriente Médio, há risco de uma outra revisão de custos ainda nesse ano, na tua visão? Eu acho que os custos agora, né, o novo guidance, né, a nova visão da empresa para o ano como um todo, já está bastante mais ajustado à realidade, Débora. Claro que com o conflito no Oriente Médio ainda em andamento e com eleições presidenciais no Brasil no fim do ano, que costumam também impactar o preço do câmbio, né, o preço do dólar, sempre há riscos, né? Mas a Vale já fez como se fosse uma marcação a mercado, né, dessas variáveis mais importantes, como petróleo e câmbio, nas suas estimativas. Então, realmente, a Vale aumentou as estimativas de custo de 1 tonelada de minério entregue na China de 52 a 56 na sua visão anterior,
para 58 a 62 agora, né? Então, a Vale consegue entregar 1 tonelada de minério de ferro a mais ou menos $60 de custo na China. Acho que esse número ele vem muito em linha com as nossas estimativas, né? A gente consegue atualizar os nossos números com uma velocidade um pouco maior que a companhia, né? Dado que eles fazem isso de forma trimestral, etc. Então, esse ajuste da Vale já trouxe os números, ou trouxe as expectativas da companhia para um patamar super próximo do que a gente já estimava. Então, essa piora, né, de expectativa com relação aos custos, eu diria que já está, de certa forma, super bem compreendida, super incorporada nos números dos analistas e dos investidores. Até por isso, Débora, apesar de a Vale ter aumentado as estimativas de custos para o ano, a ação, a ADR pelo menos, né, na pré-abertura dos mercados, não parece estar sofrendo. Eu acho que era uma questão razoavelmente mapeada pelos investidores. Daniel, eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais sobre essa questão da demanda da China, porque a gente tem diversos números que nos revelam, né, uma China agora desacelerando mais sua demanda, seja em petróleo, seja em minério, apesar de que a China respondeu por aproximadamente metade, né, da receita da Vale. O que tem sustentado esse minério? Em momentos, por exemplo, a gente teve agora, dados sendo divulgados da produção industrial da China, que também teve novamente uma retração, né? O que tem estimulado, então, o que tem sustentado esse minério? É demanda real por aço? É recomposição de estoque? Talvez estímulo do governo? Qual desses pilares pode acabar sendo mais vulnerável, afetando o resultado da companhia? Uma pergunta muito importante, Débora, porque eu acho que ela toca no ponto central aqui das discussões que a gente tem com os investidores a respeito de oferta e demanda no mercado. A China, ela representa mais ou menos 55% de toda a produção de aço no mundo e 75% da demanda por minério de ferro, né? A produção de aço chinesa é mais baseada em altos fornos, que usam minério de ferro como insumo. Então, a China é realmente quem move a balança aqui para um lado ou para o outro. E a China já passou daquele ponto de pico, né, de produção de aço, de produção crescente que a gente viu nos últimos 15 a 20 anos, inclusive. A maior parte do movimento de urbanização na China já passou, né, a mudança das pessoas do campo para a cidade. A população chinesa, depois de anos e anos de expansão, já começou a cair, né? A Índia, inclusive, ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Então, a gente tem realmente um pouco de vento contra aqui nessa dinâmica de produção de aço chinesa que ajudava a suportar o preço do minério de ferro. Por outro lado, a gente tem visto uma demanda um pouco mais forte de outros países no Sudeste Asiático, né? A própria Índia, por exemplo, ajudando a sustentar um pouco essa demanda global, né? Quando a gente coloca tudo isso junto. Então, do lado de demanda, a gente vê uma certa estabilidade. A China, de repente, caindo um pouquinho, outros países subindo. Agora, tem um ponto importante do lado da oferta, Débora. Há algumas operações importantes que estão começando a ganhar um pouco mais de tração no mundo. Por exemplo, o projeto Simandou, na Guiné, é um projeto super relevante aqui para a indústria, traz 120 milhões de toneladas por ano de minério de ferro para o sistema, um minério de altíssima qualidade, comparável ao minério de Carajás da Vale. Então, isso traz alguma pressão, né, sobre os preços da commodity. Por outro lado, o que a gente tem visto é que, e é um movimento normal na mineração, com o passar do tempo, a quantidade de minério de ferro nas minas, ela vai piorando, né? O teor de ferro contido em cada tonelada de material movimentado, extraído, ele vai caindo. Então, as empresas, na verdade, as mineradoras, têm que iniciar novos projetos apenas para compensarem essa queda de qualidade, né? O que a gente chama de depletion. Então, no fim das contas, apesar de um aumento de volume de alguns projetos, muitos deles vêm apenas para compensar uma capacidade que está sendo perdida. Com isso, a gente vê ali, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, uma certa estabilidade. E, além disso, Débora, acho que a gente não pode esquecer dos efeitos da inflação de custos que a gente está vendo nessa indústria, né? Esse guidance da Vale
atualizado de entregar minério de ferro na China a $60 por tonelada esse ano, pré-Covid ele ficava mais perto de 30, né? Então, isso é verdade para a Vale, isso é verdade para as grandes produtoras australianas também, né? Houve uma inflação de custos relevante na indústria. Então, há uma necessidade de preços de minério de ferro um pouco mais altos, não para aumentar a rentabilidade dessas empresas, mas apenas para recompor as margens que foram ali consumidas, né, por esse aumento de custos na cadeia, tá? Agora, Daniel, para a gente amarrar aqui o nosso papo, olhando agora um pouco para frente, né? A gente teve mudanças recentes, inclusive, no conselho da companhia, no novo diretor agora também independente sendo apontado. Temos agora os números do segundo trimestre como um balizador. Olhando para frente, o que você espera? Temos uma mudança aí numa gestão importante. O que você espera para a companhia nos próximos trimestres? Essa mudança de conselho, de presidente, isso pode alterar alguma coisa na condição de negócios da empresa? Débora, a gente tem discutido bastante esse tema com investidores locais, com investidores estrangeiros que sempre ficam ali curiosos e querendo entender as mudanças de composição do conselho e coisas do tipo. Mas eu acho que é importante destacar que a Vale tem hoje uma governança super sólida, super robusta, né? Dos 12 conselhos, dos 12 membros do conselho da Vale hoje, 8 são membros independentes, né? E eu acho que as principais decisões estratégicas, estruturais da companhia já foram tomadas, né? O caminho da Vale ele está muito claro para os próximos anos, que é basicamente ganhar flexibilidade nas operações de minério de ferro e crescer nas operações de cobre, né? Talvez cobre seja o principal vetor de crescimento de produção, volume, EBITDA, resultados da Vale nos próximos 10 anos. Então, acho que essa estratégia ela está muito bem definida, né? E eu acho que, embora a gente sempre tenha ruído de mudança de pessoas no board, de interferências na companhia e coisas do tipo, eu acho que a Vale passou bem por alguns testes a que foi submetida nos últimos anos com relação à governança corporativa, né? A gente viu nos últimos 2 a 3 anos um processo de sucessão de CEO bem conduzido, transparente, razoavelmente tranquilo. A gente viu a empresa tomando decisões de alocação de capital de forma super racional, né? Inclusive decidindo não investir em alguns projetos quando a administração considerou que não fazia sentido. Então, eu acho que a Vale está realmente no caminho certo em relação à sua estratégia corporativa, e eu considero hoje a governança corporativa da companhia super, super sólida, Débora. Eu acho que esse é um recado importante nesse momento para os investidores. Daniel, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco mais uma vez. Conversamos com Daniel Sasson, que é analista líder de commodities de research do Itaú BBA. Sempre bem-vindo, meu querido. Obrigado, bom final Débora. de semana para você. Até uma próxima. Bom final de semana. Tchau, tchau.